Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de Engenharia e Arquitetura, Direito, Gestão e Negócios, Tecnologia, Psicologia, Ciências Naturais e Educação. Novo curso de Ciência de Dados e Publicidade e Propaganda. Inscreva-se no Vestibular 2021 da Fundação Santo André. Olá, boa noite. Mais um RD Momento Econômico no ar, com muita informação, entrevista, cases, exemplos. Quem está aí no dia a dia do empreendedorismo tem se destacado, tem conseguido se ressignificar, vencer a pandemia e continuar trilhando o caminho do sucesso nos negócios. Mais um momento que você pode participar, mandando o seu comentário, sua pergunta, sua sugestão de pauta, nesta quarta-feira, 19 de maio de 2021, nesta edição, mais uma vez apresentada por mim, Leandro Amaral, e por ele, o nosso empreendedor aqui do ABC, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, Alan Camargo. Tudo bem, Alan? Boa noite. Boa noite, Leandro. Prazer estar aqui contigo de novo. Essa empreitada está sendo um aprendizado sensacional. Para nós. De muito valor para a região do Grande ABC aí, trazer esses assuntos, essas pautas importantes para o desenvolvimento econômico da nossa região. Legal. E o Alan tem um olhar realmente aí, um olhar de lince, né? Consegue extrair sempre fontes, entrevistas importantes. E é o caso de hoje. Você já deve ter ouvido falar do Marcos Batista, cofundador da aceleradora de PME, mentor do reality Batalha das Startups da Record, mas mais do que isso, o Marcos Batista é do ABC, tem ligação direta com a região, porque às vezes a gente costuma olhar as pessoas que fazem sucesso e acha que é um exemplo muito distante da gente. E o Marcos não só é do ABC, como nesse momento, por exemplo, vai falar conosco direto do escritório dele na Alta e Fria São Bernardo do Campo, não é mesmo, Marcos? Boa noite. Isso mesmo, cara. Muito obrigado, Alan, Leandro, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Eu venho assistindo o programa de vocês, né, o RD Momento Econômico. Cara, é uma honra estar aqui vendo todas as pessoas que vocês já chamaram, relevantes aí para a nossa sociedade, e espero contribuir demais com vocês hoje. Marcos, vou até inverter aqui. Claro que tem muita história, muito exemplo, análise de comportamento para a gente falar, especialmente nesse momento de virada de chave da pandemia, mas quero começar justamente por essa história. A gente já pensou sua ligação com o ABC, seu escritório no ABC, mas conta mais da tua trajetória até chegar hoje no Marcos Batista, que todo mundo conhece. Poxa, legal, Leandro. Desde adolescente, eu comecei a fazer a ET Lauro Gomes, aqui em São Bernardo do Campo, né? Para me formar em técnico mecânica. Posteriormente, fiz uma faculdade na antiga FADIM, né? Faculdade Industrial de Mauá, onde todos os professores eram designers das multinacionais, né? Das empresas aqui de eletrodomésticos, de carro aqui da região do ABC. Eu vivenciei sempre, né, o ABC, tanto consumindo quanto aprendendo e trabalhando. Depois eu comecei a ter minha carreira, depois de formado em desenho industrial, em São Paulo. Comecei a atuar na Continental 2001, uma antiga marca de fogões, refrigeradores, enfim, de eletrodomésticos, e foi muito legal. Comecei em 91, onde nem internet tinha, né? Imagine, me formei em 91, sem internet, sem essa conexão toda. Depois eu cheguei até a gerência de design da América Latina, das marcas Bosch, Continental, GE, Siemens. Desenvolvi cursos de MBA para faculdades renomadas, em cursos de design, cursos de engenharia. Leciono desde o ano 2000 em grandes faculdades. Em 2008 eu saí e comecei a empreender na área de design, branding e design de embalagens. Depois estudei economia criativa, cidades criativas, comecei a trabalhar em parceria com o Sebrae, diante dos arranjos produtivos locais. E hoje eu atuo com a aceleradora de PME, mais o Criateja, né? A aceleradora de PME é uma empresa focada nos micro e pequenos empreendedores, onde a gente entende aí quais são as dificuldades e as barreiras que impedem os pequenos de crescerem, e a gente tem toda uma inteligência, um processo
e aplicativo e uma plataforma digital interativa para ajudá-los, e a Criateja, que é desenvolvimento de design, branding, design de embalagens. Perfeito. Alan Camargo, vamos lá, vamos iniciar essa nossa sabatina. Para mim é uma honra estar aqui com o Marcos. Marcos além de ser um cara super conectado com a inovação, renomado em palestras, é um cara de uma índole, de um caráter assim, irretocável, um grande amigo. E eu queria muito trazer um pouco dessa tua percepção, principalmente trabalhando com esses arranjos produtivos em cidades, pensando na economia das cidades, e tentar trazer um pouco do teu conhecimento para que as pessoas entendam o comportamento de consumo. Como é que você entende essa mudança, essa avalanche que tomou conta de todos nós com a pandemia? E como é que você entende essa mudança de comportamento do consumidor? O consumidor de hoje, ele é diferente do consumidor de antes da pandemia? Assim, na verdade, o consumidor, né, sendo impactado pelas mudanças de era, impactado pela transformação digital, por todo esse mundo, né, de uma sociedade pós-digital, né? Eu falo pós-digital porque a gente já se acostumou com a era digital, e todas essas mudanças, elas causam um impacto na maneira com que a gente consome, na maneira com que a gente faz as coisas, né? E o Covid-19, ele só antecipou alguns anos, mostrando para nós que o nosso consumidor já está adaptado ao que a gente chama de multicanal, né? Então, o consumidor hoje, ele está mais consciente, ele está dono da razão, ele está mais conectado, ele está mais exigente, ele tem o poder na mão, né? Então, os nossos empresários hoje, eles precisam de forma empática se relacionar com esses novos consumidores. E a pandemia, ela traz uma coisa legal, Alan e Leandro, porque quando eu falo dessas mudanças de era, a gente sai de um mundo onde os valores estavam na posse e a gente evolui para uma era onde os valores passam para os serviços, depois para o acesso, né? Hoje a gente quer a experiência do que as coisas proporcionam, e o Covid-19 trouxe os valores em cima das causas, né? Então, hoje, quando eu falo em cima das causas, nós, enquanto empresários, nós, empreendedores, a gente não tem que ser mais diferente ou fazer coisas diferentes. Nós precisamos ser desejados. Então, de maneira empática, como é que a gente fala menos dos nossos produtos e serviços e começa a falar mais das transformações que a gente provoca na vida das pessoas, né? Então, hoje, o Covid trouxe um cenário do qual nós, consumidores, estamos mais antenados, aprendemos a mexer melhor com as técnicas e com as ferramentas digitais, estamos aí buscando mais agilidade nos serviços, a gente já quer uma execução mais precisa, a gente quer essa flexibilidade, agilidade, a gente quer uma curadoria, um conteúdo. Então, assim, saiu saiu uma matéria no Datafolha, acho que faz alguns meses, falando sobre o comportamento de consumo e o que os consumidores esperam dos empreendedores. E eu vi uma coisa muito engraçada, que muitos de nós, enquanto consumidores, a gente começa a exigir dos empreendedores o que o governo não entrega. Olha que interessante, né? De como essa causa, esse propósito, tem que estar bem alinhado ao que a gente fabrica. Agora, dá mais exemplo disso, Marcos. É interessante essa sua abordagem, essa reflexão, até para os empreendedores que estão nos acompanhando, para falar menos do produto e mais da causa, mais da reação. Dê mais exemplos. Isso vale para as grandes empresas? Isso vale para todos, de uma forma geral? Vale. Leandro, tem uma frase que eu construí a partir de vários estudos que eu fiz diante do que os empreendedores falam ou diante das coisas que eu percebia de diversos setores, né? Da área da saúde até o agronegócio e da área do turismo até uma indústria 4.0, por exemplo. E tem uma frase que eu coloco que é o seguinte: a maioria das organizações e profissionais que enfraqueceram nos últimos anos, ou que morreram até nos últimos anos, eles não falharam apenas por fazer as coisas certas.
mas, sobretudo, por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo. O que eu quero dizer com isso, né, com essa reflexão? O que nos trouxe até aqui, as nossas crenças, as ferramentas, os processos, sabe, do jeito que a gente aprendeu nesse mundo que está falindo, né? Porque é difícil você sair de uma zona de conforto, né? Imagina você te colocaram para estudar italiano durante 10 anos e te jogaram na Rússia. É mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje. Então, mudar a lógica dominante de fazer certo para fazer melhor, né? Esse é o grande trabalho. E aí, o que acontece? Uma grande empresa, uma pequena, pouco importa, hoje a gente produz valores, né? E quando eu falo que a gente está no mundo da causa, né, a gente tem os valores ligados a uma causa, eu quero dizer o seguinte: todo produtor de serviço, produto, ou qualquer que seja o negócio, ele precisa produzir valores mesmo para quem não compra dele. Por que eu estou falando isso? Porque quando você é uma máquina de produzir valores, você começa a entender quais são os elementos de valores mais importantes e percebidos pelo seu cliente, pelo seu consumidor. Então, pouca gente fala dos elementos de valores. Eles ficam muito ligados aos atributos de um produto, ou propriamente do produto, mas, por exemplo, não fala que ele tem um elemento de valor que reduz tempo, reduz riscos, devolve esperança, reduz ansiedade, gera senso de pertencimento. Então, existe um problema muito grande dos empresários, dos empreendedores, mostrarem efetivamente os seus elementos de valores. Porque eu digo isso, quando alguém chega para você e fala: ah, Leandro, esse produto que você está me vendendo está caro, na verdade ele está querendo dizer o seguinte: eu não vejo valor nenhum naquilo que você está me entregando. Então, existe uma falta de comunicação muito grande do entendimento de elementos de valores, né? A gente não tem que ficar pautando só em cima dos nossos produtos e desses atributos. Então, por isso, hoje, a gente precisa fazer uma análise, mas tem que ser verdade, né? Porque só a autenticidade vai atrair as pessoas para perto de você. Então, é exatamente isso. Entender quais são os elementos de valores que efetivamente eu entrego. Já imaginou, Leandro, você chegar para mim e falar assim: olha, tem um elemento de valor que eu consigo devolver esperanças. Cara, olha o tamanho disso. Ou gerar senso de pertencimento, reduzir a ansiedade. E muitas das coisas que a gente faz tem esses elementos de valores, mas a gente não sabe falar para que serve isso ou para que as pessoas entendam o que você está resolvendo. Perfeito. E Marcos, Alan, só para falar aqui de reação, pedir para a produção colocar novamente na tela, por favor, a participação dos internautas, para a gente fazer o registro aqui. A Silvana Ferrari: muito bem, hoje realmente, mesmo com a dor que a pandemia trouxe, fez que todos ficassem. Marcos, exatamente concordando contigo nessa sua apresentação, nesse cenário. Parabéns, é isso mesmo. Todos hoje estão começando novamente, todos estão valorizando para poder recomeçar e, na verdade, é mesmo recomeçar. Legal, Silvana, obrigado pela participação. Fábio Souza: Super Marcos Batista, representante do ABC Paulista para o Brasil em diversas frentes: design, serviços, negócios e startups. Perfeito. Alan, contigo. Marcão, eu queria que você falasse para a gente, eu acho que talvez seja o grande desafio dos empreendedores hoje. Você fala muito sobre modelar o seu negócio, desenhar o negócio para que a gente possa ser percebido pelo cliente de uma maneira diferente. Quando, e assim, talvez pela influência da pandemia, ou mesmo antes da pandemia, em qualquer cenário, quando que é o momento de você parar e rever o seu negócio, seja ele uma startup, um negócio novo, microempresa ou uma grande empresa? Qual que é o time, qual que é a percepção que o empreendedor tem que ter para poder refletir sobre o seu negócio? Ou isso é constante? Isso deve acontecer no dia a dia? Alan, tem uma frase que eu sempre levo comigo, que é do futurista Alvin Toffler. Ele falava o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão só aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender a desaprender para aprender a reaprender. O que o Alvin Toffler quis dizer com isso? Aprendizagem contínua, reflexão sobre os nossos negócios, elas têm que serem contínuas. Por quê? Quando a gente fala velha economia
era de um mundo menos conectado, onde as empresas e os profissionais planejavam muito. Quando a gente chama de nova economia, a gente deixa de planejar muito e começa a experimentar. Então, a gente sai um pouco do planejamento e entra na experimentação. Por que experimentação? Em um mundo tão conectado como hoje, nessa revolução informacional, que as informações chegam de todos os lugares, de que a nossa mentalidade, percebam, a gente ficou 8.000 anos com uma mentalidade ligada ao setor agrícola, né, do primeiro setor. Depois a gente passou para a Revolução Industrial e ficamos 300 anos pensando do jeito industrial. E desde 1990, mais ou menos, a gente está com o pensamento de serviços, voltado à era da internet, à era digital. Então, perceba, ao longo dos anos, a gente vem cada vez mais diminuindo esse tempo exponencialmente sobre mudanças de mentalidade. Então, hoje, né, daqui para frente, quantos anos a gente tem para mudar de novo, ou para chegar a algum evento que faça essa mudança de era? Então, a nossa mentalidade, ela tem que estar em sintonia com essas novas demandas e a aprendizagem tem que ser contínua. Então, o que acontece, Alan, vou citar um exemplo do que eu geralmente faço, né? Então, chegou a pandemia, né? Chegou a pandemia causada aí pelo Covid-19, que gerou um impacto, e isso gerou uma crise. E a crise, toda crise, é quando você muda a maneira com que você faz as coisas. Então, gerou uma crise. Ora, o que eu tenho que fazer enquanto empreendedor? Cara, chegou um evento que trouxe alguma mudança, qual é a primeira coisa que eu faço? Nomeio o medo. Eu ligo para os meus clientes e pergunto quais são esses novos problemas, quais são os medos que ele tem. E aí o que eu faço? Por afinidade, eu consigo nomear esse medo. O que a gente faz para evoluir? O que a gente faz para dissipar o medo? Quando a gente dá nome, né? Então, esse movimento hoje é de descobrir rapidamente quais são os novos problemas, experimentar de como eu posso ajudá-los e, se for necessário, renunciar ferramentas antigas, crenças antigas e começar a reiniciar. Agora, é simples? Claro que não, né? A gente, cara, tem horas que eu fico louco. Eu que tenho 2 organizações que já estão, vamos dizer assim, diante, ou estão conceituadas diante da nova economia, tem hora que eu piro, Alan. Tem hora que, cara, também me dá um nó na cabeça. Agora, o que eu tenho que fazer? Estabelecer uma rede de networking. Eu preciso ter uma rede para captar essas informações, compartilhar informações, porque sozinho essas informações que chegam para mim. É por isso que eu trabalho a minha rede, é por isso que eu tenho parceiros, onde esses parceiros trabalham, ou seja, eu mudei o organograma da minha empresa, né? Ele não é mais como se fosse um exército, né? Aquele organograma fixo, rígido. Não, meu organograma hoje dos meus negócios, eles são flexíveis. Eles são, tende a uma certa pluralidade. Então, não tem como. A gente tem que buscar, a gente sai de um momento individual e passa para um momento coletivo. Então, é difícil você mudar essas crenças, sabe, Alan? Sabe por quê? A nossa mentalidade de como o mundo funciona economicamente ainda está na era industrial. E aí, cara, você dar esse passo para essa era que a gente está vivendo é muito complicado. E nessa linha, Marcos, quais os principais erros que o empreendedor comete e que impedem o crescimento? Olha só, e isso eu aprendi comigo mesmo, viu, Leandro? Eu fui aprendendo com os meus erros, né? E eu cometi vários erros. Tentando inovar, tentando fazer diferente, eu fui cometendo erros. Eu acho que o grande problema hoje, Leandro e Alan, é o seguinte: o mundo hoje exige de você habilidades constantes, novas habilidades. E o Covid-19 mostrou para a gente que as habilidades caducam rapidamente, cada vez mais rápidas, né? Então, o primeiro erro é achar
que eu sou capaz de ter todas as habilidades ao mesmo tempo. Não. É por isso que aquilo que eu não controlo, eu não gasto meu tempo. Eu terceirizo. E aí é muito difícil para o empreendedor que fala que sem ele o negócio não funciona. Né? Então, o primeiro erro é essa crença. Segunda coisa é sobre recursos. Porque a maioria dos empreendedores reclamam: se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais pessoas, se eu tivesse mais estrutura, né? Se eu tivesse mais tempo. Então, a segunda coisa é achar que eu preciso de todos os recursos para poder mudar. Não, eu posso ser criativo. Tecnologia é caro e para poucos, mas a criatividade ela é barata e para muitos. Então, o segundo trabalho aí é de você buscar recursos com mais criatividade. Agora, o grande problema, mais do que habilidades e recursos, que são coisas que impedem o crescimento do empreendedor, é a mentalidade. Porque a maioria dos empreendedores ainda tem uma mentalidade muito fixa, em cima das suas crenças, ou seja, coloca tudo ao acaso. Ah, minha empresa fechou por causa do Covid-19. Não, eu tenho que ter uma mentalidade mais flexível, né? Se eu fechar os olhos, se eu fechar a porta do meu negócio hoje, como é que eu continuo atendendo os meus clientes? Não adianta você aceitar. Ah, chegou uma crise, eu fecho minha porta e vou esperar, né? Aí você entra no ciclo do luto, né? Sabe o que é o ciclo do luto? Você primeiro nega uma situação, né? Ah, chegou o Covid, o que eu faço? Eu nego. Ah, não, isso aí vai passar em 2 meses. Quando não passa em 2 meses, aí você fica com raiva, né? Aí você é obrigado a fazer alguma coisa mesmo contra a sua vontade. Só que o que acontece com o cara que não aceita a situação? Ele entra em depressão, né? Então ele prefere esperar um momento, uma ajuda, ou coloca tudo ao acaso, do que ele busca alternativa. O mundo de hoje não é sobre receitas. Não é esperar alguém entregar um futuro. É por isso que eu fico louco da vida com os empreendedores de palco, com os caras que vendem receitas de fazer 1 milhão em 7 dias, sabe? Não é isso. Não é? Eu acho que o grande problema não sabe, você entregar receitas ou prever futuro, mas é você tentar gerar um espaço onde as pessoas possam construir o seu próprio horizonte, o seu próprio negócio, em cima da sua essência. Então, assim, eu vejo 3 coisas que impedem o crescimento: habilidades, recursos, principalmente a mentalidade, e a maioria dos nossos empreendedores não tem ideia do que são indicadores. E aí, cara, quando você não tem os indicadores sobre a sua supervisão ou visíveis, aí você não tem por onde ajustar o seu negócio. Bacana. Nessa linha que você está passando a respeito do que impede os empreendedores de crescer, até um comentário aqui no Facebook a respeito do ambiente regulatório ou as dificuldades que o poder público impõe sobre a gente. Aqui até está falando sobre a relação às startups. A gente está sendo votado agora o marco legal das startups, que provavelmente vai criar um ambiente pouco mais propício para isso. Mas se a gente comparar o nosso ambiente de negócio com o ambiente de negócio, por exemplo, nos Estados Unidos e outras economias, a gente tem, fora essas questões que você levantou, o ambiente de negócio, o ecossistema muito pouco produtivo. Dentro desse cenário, eu sei que você é um cara que trabalha muito isso, o ecossistema, a cooperação entre os empreendedores. Como é que a gente consegue ressignificar esse ambiente para que a gente possa ter um ambiente mais propício a investir, propício a empreender, a criar novos negócios? Como é que você entende essa correlação com o poder público? Tá. É assim, Alan, essa pergunta é super importante, porque o que eu vejo algumas falhas e parece que está na moda você começar a promover Fab Lab, hubs de inovação, espaços de aceleração, ou seja, caiu na graça de todo o poder público e de toda a organização que trabalha para a sociedade fomentar essas coisas. Só que o que eu vejo, né? Eu vejo uma governança dessas coisas mas com muita falha. Por que muita falha?
Porque, assim, primeiro eu vejo as pessoas querendo copiar modelo. Assim, não é simples você chegar e falar, o Vale do Silício funciona assim, um hub de inovação em Israel assim, ou em Portugal assado. Né? Então, eu vejo as pessoas querendo copiar modelos diante de uma cultura totalmente diferente. O que eu percebo primeiro, a minha cidade, o meu local, a minha região, qual é a vocação? Né? Por onde gira a economia? Quais são os meus talentos? Será que eu começo a trabalhar? Será que eu não preciso trabalhar primeiro uma cultura local? Será que eu não começo a fazer um trabalho hoje de branding, place branding primeiro, para entender, sabe, evoluir, dar visibilidade para a sua região, para que você atraia mais investidores, para que os seus talentos fiquem e consumam a sua localidade? Como é que você retém esses talentos? Então, assim, eu vejo um passo antes, sabe, Alan? As pessoas, elas querem, a qualquer custo, montar esses espaços, fomentar startups, fomentar hubs de inovação, mas eu vejo muita coisa no início e depois falta governança para isso. E o que vem acontecendo? Eu frequento vários hubs de startups. Inclusive, as startups, elas já estão se comoditizando. Né? Então, você começa a ver que uma startup começa a copiar um modelo da outra e vai embora. Então, você já não tem tanta inovação assim. Então, de verdade, Alan, o que eu acho, os lugares, a cidade, primeiro, ela tem que entender a cultura local, o seu DNA, entender como você retém seus talentos, como você começa a gerar mais visibilidade, da marca lugar, para atrair mais pessoas, para começar a ter a valorização da tua marca, da sua cidade. E por que eu estou entrando nisso, Alan? Porque no Brasil, se você chegar para mim e falar assim, Marcos, qual cidade no Brasil tem um trabalho forte de branding, né, que a gente chama de place branding? Sabe, Alan, eu acho que uma das que trabalham melhor um storytelling na cidade é Gramado. Curitiba tentou fazer alguma coisa, mas tirando essas cidades, a gente tem uma certa identidade de uma cidade muito pelo lado negativo e pejorativo do que de verdade uma construção. Né? Então, se você chegar e falar assim, qual é a marca Brasil? Eu garanto para você que nós mesmos brasileiros, a gente vai colocar muito mais coisas negativas do que positivas. Então, como é que você quer que uma cidade, que na verdade tudo gira em torno de uma cidade, como é que você fomenta, né, essa inovação, essa cultura local? Quando você começa a entender, reter talentos, fomentar a cultura local, entender seu DNA, para depois ter as estratégias de montar esses hubs de inovação. Porque senão, cara, começa a ser assim, se eu vou montar um hub de inovação e tá legal, vou enfiar aqui um monte de ferramenta, vou fazer seleção de startups, vou fazer um hackathon. Só que, de verdade, eu vejo muita iniciativa e pouca acabativa. Marcos, no pique aqui nessa sua avaliação e nessa sua fala que é importante, o ABC tem que rever a vocação industrial? Tem. É claro que o ABC é uma potência. O ABC é uma potência, mas ele não consegue se colocar em lugar nenhum. Né? Por que eu falo isso? Assim, quem consome o ABC? Né? Que marca tem o ABC? A gente tinha lá atrás a marca do ABC de um lugar de operários, metalúrgica, onde todas as empresas de consumo estavam aqui. E a gente sabe que não estão mais. Muitas foram embora, mas a gente ainda tem uma importância como cidade. A gente tem uma importância em renda, em economia. Agora, para onde vai? Né? Se eu perguntar para vocês mesmos, assim, me fala, se você tivesse que descrever Santo André, o que você descreveria? As pessoas não sabem. Se eu entro numa cidade e saio da cidade sem saber o que ela é, a mensagem não foi passada. Agora, imaginem vocês, qual foi a primeira universidade federal ou estadual que a gente teve no ABC? Então, percebem que a gente não atraía nenhuma visibilidade para a nossa região? Você concorda que daqui do ABC saíram várias pessoas, várias personalidades, pessoas que ganharam vários prêmios e nunca foram trabalhadas na sua cidade? Então, assim, eu acho que tem que rever. Eu acho que tem que
não adianta sair fazendo parque tecnológico, sair fazendo um monte de coisa, se não tem essa leitura, esse DNA, entender que como é que está a situação hoje de Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, São Caetano. Por onde anda? Como é que está essa situação? Fica até difícil falar, Alan e Leandro, porque eu não vejo... Assim, os movimentos são fragmentados. Né? A gente não tem um movimento para chegar onde a gente quer. Não, eles são fragmentados. Né? E aí, assim, infelizmente, a gente tem administrações de 4 em 4 anos que são mais por caprichos do que por evolução de um certo lugar. Né? Então, aí você quebra qualquer plano. Imagina você que tem uma empresa e de 4 em 4 anos você muda totalmente por caprichos. Né? Perfeito. É assim que acontece com uma cidade, né? Então, a gente, além de tudo, a gente tem esses problemas porque nunca se constrói uma identidade e sim caprichos da administração atual. Marcos Alan, deixa eu dar mais uma passada aqui, mais um tour pela participação dos internautas, pedir para a produção colocar aqui também as participações. A Silvana ainda falou que agora é hora de união, acreditar e jamais achar que tudo está perdido, mesmo que você não tenha o produto, enfim, isso tudo aconteceu no mundo e todos unidos para reconquistar novamente. Perfeito, aquilo que o Marcos estava destacando aqui. Josefa Salles nos acompanhando, obrigado, Josefa. Rose Silva também, obrigado, Rose. Alan Camargo. Bom, Marcão, eu queria que você entrasse agora num assunto que eu gosto muito quando você fala. Você falou isso um evento que a gente participou 2 meses atrás, que é a respeito do pensamento exponencial. Eu acho que eu recomendo todo mundo ver essa palestra do Marcos, porque faz a gente refletir como ser humano, não só como empreendedor, mas como ser humano. Dá uma pitada a respeito disso para a gente entender esse teu conceito. Tá. É assim, Alan, a era industrial, da Revolução Industrial, ela foi marcada pelo que a gente chama de pensamento linear. O pensamento linear é como se fosse a linha de montagem. Tá? Então, o que é uma linha de montagem? Você tem um monte de atributos, um monte de pecinhas separadas, e essas pecinhas elas vão ser segmentadas, passando por departamentos, onde existe uma única especialidade. Então, você é unidisciplinar, segmentado, e no final sai o quê? Um carro, uma cadeira, algo previsível. Então, o nosso pensamento linear da era industrial, que está totalmente ligado à linha de montagem, é assim, é um pensamento sequencial, linear, segmentado, unidisciplinar, portanto, previsível. Quando você tem uma ruptura, traçado aí por algumas tecnologias exponenciais que se conectaram, a gente tem a internet, depois chega o primeiro iPhone que traz uma mudança, um conceito total de interface com o usuário. E por meio dessas tecnologias, nós começamos a ter os nossos modelos de negócio saindo da forma linear. E aí entra numa forma exponencial, que só de sacanagem é totalmente diferente do linear. Por que totalmente diferente? Porque você não trabalha mais o produto, o substantivo. Você trabalha o verbo. Então, se no pensamento linear eu trabalho o carro, a cadeira e a casa, no pensamento exponencial eu trabalho o verbo. A mobilidade, a locomoção, o morar. Então, você trabalha o verbo. Quando você trabalha o verbo, você não trabalha mais o substantivo, o produto. Você trabalha a solução de um problema. E quando você atua num problema que ninguém atuou, ou numa necessidade que ninguém atendeu, o pensamento exponencial, ele não é mais segmentado e unidisciplinar, ele é conectado e multidisciplinar. Então, eu tenho esse conjunto de problemas que são conectados por equipes multidisciplinares que vão gerar ideias e testar, gerar ideias e testar, gerar ideias e testar, não planejar. E quando uma das ideias chega no que a gente chama de mínimo produto viável, ou seja, MVP, é quando atende a necessidade básica ou resolveu aquele principal problema, eu já coloco isso em pequena quantidade a ser testada e no mercado. E aí ele é exponencial, por quê?
Porque a partir do momento que o seu MVP atendeu uma necessidade não atendida ou resolveu um problema que ninguém resolveu, o que você tem aí? Um monte de demanda que ninguém atendia. E quando você tem demandas que ninguém atendia, é imprevisível. E é nessa cabeça que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, quando surgiu o Uber, ele atendeu necessidades, resolveu os problemas que os táxis não resolviam, certo? O que aconteceu? Eles tiveram um crescimento exponencial porque atenderam demandas que nem eles conheciam. Porque 50% das pessoas que utilizavam Uber não utilizavam táxi. Entende? Então, o pensamento exponencial, ele é marcado muito pela era digital do pensamento da internet, né? De uma coisa exponencial. E o pensamento da era industrial é marcado pelo pensamento linear. Marcos, só para extrair sua avaliação e encerrar da minha parte, eu sei que o relógio é implacável e depois o Alan faz a derradeira. A gente tem falado muito de novo normal nessa pandemia, né? E, claro, a gente torce e espera que essa virada de página aconteça o quanto antes e que os brasileiros estejam muito em breve aí vacinados na sua totalidade. Mas na tua avaliação para o empreendedor, né, que é o nosso público-alvo, para aquele comerciante, para o empresário, que tanto fala do que está por vir, projeta, o que vai ser esse novo normal? É assim, eu às vezes eu tomo cuidado, né? Porque assim, para mim, novo normal é só uma pauta editorial, né? Alguém que coloca uma pauta editorial e que todo mundo sai repetindo o novo normal. Primeiro que eu acho uma utopia, o novo normal. Segundo que eu acho o novo normal uma frase, sei lá, permita a palavra aqui, mas eu acho uma babaquice, né? Por que eu acho uma babaquice novo normal? Até tenho algumas palestras, algumas coisas que eu falo que novo normal é o escambau, né? Por que isso? Porque assim, olha, o antigo normal, ele cabe nesse mundo que surge? Não. O que está acontecendo hoje pode ser considerado como normal? Não. Quando a gente tinha um mundo menos conectado, quando a gente tinha um mundo com mais previsões, a gente vendia a normalidade. Então, lá atrás, o que eu vendia? A normalidade, a minha previsão, o mundo era menos conectado. Agora, imagine o seguinte, o que gerou essa pandemia, primeiro, ela virou a vida de todo mundo no avesso, a nossa rotina foi confiscada, a nossa ilusão de comando, o nosso controle foi roubado, a nossa volatilidade escancarada, e mais do que isso, todo mundo começou a ver de perto o que é finitude. Então, quando a gente tem esse movimento de uma era mais conectada, a gente não tem mais previsões de vender a normalidade. A gente tem que começar a experimentar. E aí, eu sempre traduzo essa coisa do comportamento, que não está nada ligado a novo, normal, que é assim, nós sempre buscamos por normalidade. Ela tem até um sentido negativo. Porque imagina, eu falo assim, você viu lá o RD Repórter Diário? É um programa normal. Cara, assim, que normal, né? O que a gente tem que entender é que o nosso comportamento, a gente tem que buscar a naturalidade, não a normalidade. A gente esqueceu da naturalidade das coisas. Por quê? Porque sempre quisemos vender caixinhas prontas, né? E aí, o que a gente utilizava? Por exemplo, a curva de Gauss. Era para achar o desvio normal padrão, que a gente classificava as pessoas como normais. Né? O que é normal? O normal da mulher do século X ter 3 ou mais filhos. Normal é uma pessoa comprar uma casa primeiro, depois um carro. E aí você encaixotava todo mundo nas suas regras de normalidade. E achatado nas pontas ficavam os anormais, ok? Só que essa evolução de era, ela vem achatando o comportamento, achatando essa curva de Gauss. A anormalidade e normalidade estão se juntando. Até por conta de toda essa diversidade, essa quantidade de produtos e serviços, opiniões diferentes, um mundo conectado. Então, nós hoje vivemos uma dualidade entre opostos. Todo mundo. Olha como é complexo hoje você entender ou descrever personas. Porque tem horas que nós aqui, a gente vai querer continuar do jeito normal, ou seja, do jeito seguro. E tem horas que a gente vai querer iniciar outro tipo de coisa por conta da pressão mesmo de que você tem que reiniciar. Então, o mais interessante é entender o que é natural
e não normal, né? E hoje, cara, assim, esquece essa palavra normal, né? Porque está cada vez mais distante de um mundo atual. É isso, é verdade, Marcos. Bom, a gente deu aqui 40 minutos de entrevista, vamos ver se o Alan consegue restabelecer aqui conosco, mas da nossa parte aqui, agradecer o Marcos Batista, cofundador da aceleradora de PME, também Criatégia Design, mentor do reality Batalha das Startups, falando mais sobre esse mundo do empreendedorismo, das startups. E, Alan, o desfecho é seu, vamos lá. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, fazer um convite a todo mundo que está nos assistindo para conhecer mais de perto o Marcos Batista. Ele é um cara que... Ele falou uma vez numa palestra que eu assisti que ele é movido por propósito, né? Então, acho que é o que a gente tem que se predispor a fazer nessa vida, deixar algum legado, não só pensar em grana, em crescer, mas pensar de alguma forma em transformar a vida das pessoas. Então fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais o Marcos Batista, conhecer ele através das redes sociais, vale muito a pena, ele transforma a vida das pessoas, fez isso comigo, fez isso com um monte de gente. Eu acho que nesse momento, mais do que pensar na pandemia, é pensar na solução, pensar como é que a gente vai resolver esse problema. E aí, só para deixar a última dado de futurologia aí para o Marcão, como é que você entende aí, como é que nós vamos passar esses próximos dias aí, como é que você acha que vai ser? Esse ano ainda a gente consegue ter uma retomada mais positiva ou isso vai ficar para 2022 mesmo? Olha, eu acho que, Alan, a retomada, ela está dentro de cada um. Por que eu falo isso? Né? Eu aprendi muita coisa com a vida. E eu aprendi que essa minha mentalidade de entender e dar sentido à vida, por que eu falo dar sentido à vida? O meu negócio precisa ser um projeto de vida meu. E quando você fala propósito, eu já vi muita gente morrendo com propósito. Então, assim, quando eu falo um propósito, eu tenho que entender que esse propósito, ele tem que ter junto estabilidade financeira, aprendizado e a construção dessa causa. E o que eu vejo daqui para frente é que a gente entenda algumas coisas que são essenciais na nossa vida. Primeiro é a positividade. Se a gente for trabalhar só a negatividade, isso gera um ciclo e contamina todo mundo. Segundo é a confiança e responsabilidade de não passar tudo que acontece ao acaso ou a alguém. E a confiança vem pela empatia. O custo da desconfiança é muito caro. E a empatia é você entender que o outro é o outro. Outra coisa que eu aprendi e que eu acho que tem nessa retomada, coloque foco e energia naquilo que você tem controle, naquilo que você não tem, terceiriza. Dê oportunidade de fazer algo diferente. Pergunte para você mesmo, quando foi a última vez que eu fiz algo diferente? A outra é o compromisso. Alan, por que alguns corruptos comandam o Brasil? Por que a máfia comanda um empresariado local? Por que o PCC comanda uma comunidade? Porque esses caras têm compromisso e audácia. E a gente, nós, homens de bens, não tem isso. Outra coisa é um equilíbrio. Volte e entenda. Cara, onde eu acho esse equilíbrio? Que eu separo o real da ilusão. Que você chame de Deus, que você chame de casa, que você chame de família, que você chame de filhos. Você tem que ter um equilíbrio que te aponte a realidade. E uma outra coisa é que o nosso tamanho em vida é o tamanho da nossa generosidade. E o interessante de tudo, por que eu falei isso, Alan? Porque o triste, cara, é você chegar no final de uma entrevista como essa, você chegar no final de um projeto, chegar no final da vida e ver que você só reclamou, que você gerou desconfiança, que você gastou tempo e energia onde você não tinha tempo, que você ficou esperando a vontade antes de fazer alguma coisa, e que você nunca foi capaz de fazer nada diferente e achou que ia viver para sempre. Né? Então, não adianta, Alan. Eu acho que a expectativa e esse futuro, né? Porque o futuro é agora, não tem jeito. Então, eu tenho que traçar um caminho para mim. Eu não posso ficar esperando essas previsões de que a economia vai melhorar ou vai piorar, o dólar vai aumentar. Cara, desde que eu trabalho, isso já faz mais, sei lá, uns 35 anos, o Brasil sempre teve em crise. Sempre teve alguma coisa, né? Então, se é um recado que eu posso deixá-lo, tem uma frase que eu adoro falar e eu queria compartilhar com vocês, né? Que foi uma frase que me fez refletir muito. E eu fiquei o dia inteiro só sobre essa frase.
Uma vez perguntaram para Michelangelo como ele tinha esculpido o Moisés tão perfeito. Sabe o que ele respondeu? É muito simples. Basta retirar da pedra tudo que não é Moisés. Isso é posicionamento. Será que eu não carrego pedras a mais? Será que eu não coloco pedras que não são minhas? Então é isso que a gente tem que fazer uma reflexão, né? Carregue as suas pedras, aquilo que é seu, a sua essência, aquilo que te incomoda, você vai oferecer, de que maneira você resolve isso e como a vida de alguém foi transformada por esse incômodo. Então, esse é um recado que eu deixo, né? Minha vida está sendo guiada por isso. Marcos Batista, obrigado, Marcos. Até a próxima. Eu que agradeço, satisfação estar aqui, viu? Um abração, Marcão. Obrigado mais uma vez pela palestra. Valeu, muito obrigado, eu. Alan Camargo, já vamos aqui fazer as considerações também, lembrando sempre que os links permanecem aqui para você ver, rever algum ponto da entrevista, quer discutir, quer compartilhar no seu grupo de discussão, no trabalho, na sua empresa. É importante, sempre ficar aqui nas redes sociais, página do Facebook, canal do YouTube e também no Twitter do Repórter Diário. Alan, e já temos aí os destaques das próximas semanas, né? Temos sim. Semana que vem vamos entrevistar um grande empresário aqui da região, o Bigucci, que é uma das maiores construtoras do país, eu acredito, e que vai também trazer... Hein, Alan? 6 décadas. Exatamente, está comemorando, está numa fase super bacana, e acho que vai trazer muito da experiência dele e muito do que a gente... ele já vivenciou várias crises, então ele vai poder trazer um pouco desse olhar para a gente. E também é uma homenagem para ele, a gente tem que sempre prestar uma homenagem aos empreendedores, aqueles que geram emprego e renda. E no dia 2, comecinho do mês que vem, Carlos Regis, que é o Head de Marketing da Teraskin, indústria farmacêutica, com sede aqui em São Bernardo, que vai trazer para a gente também esse mapa aí de como é que está o mercado farmacêutico, principalmente de dermocosméticos, para a gente entender essa dinâmica aí de consumo, como é que está essa área. Então, duas grandes entrevistas nos próximos dias, e aí vamos seguir, que tem muita coisa boa para falar. Excelente. Toda quarta-feira, RD Momento Econômico, e já avisando você que nos acompanha, a gente só vai fazer um ajuste no horário para ficar ainda melhor para você interagir conosco. Na partir da próxima semana, a gente vai antecipar em 1 hora. Então, ao invés de ser 19 horas, nós vamos começar rigorosamente às 18 horas. 6 horas a partir da próxima quarta-feira, com toda a equipe aqui sempre trazendo essas informações. E, claro, você está aí nos acompanhando. Tem sugestão de pauta, de entrevistado, pode mandar aqui para a gente. Sempre tem o WhatsApp do Repórter Diário. Você que tem contato com o Alan Camargo, pode buscar também o Alan para a gente trazer esses cases importantes, iniciativas de empresários, de empreendedores, para motivar principalmente a economia regional e, claro, o que é de mais importante no Estado, no Brasil, mas que a gente pode fazer no dia a dia da nossa região e do nosso Estado. Alan, se Deus quiser, então, quarta-feira que vem, 18 horas, hein? Perfeito. Estaremos juntos de novo. Legal, Alan. Obrigado você que nos acompanha, sempre nos brinda com a sua audiência aí no outro lado da telinha e da telona. Todo mundo que mandou comentário, participou. Você que não mandou comentário, mas ficou ligadinho aí do começo ao fim. Obrigado, até a próxima. Valeu. E, daqui a pouquinho, 9 da noite, Carlos Carvalho e eu voltamos com o resumo do dia. Valeu, pessoal. Valeu, Alan. Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de engenharia e arquitetura, direito, gestão e negócios, tecnologia, psicologia, ciências naturais e educação. Novo curso de ciência de dados e publicidade e propaganda. Inscreva-se no Vestibular 2021 da Fundação Santo André.